A pessoa introvertida, e aí, de novo, ó, introversão não é o mesmo que timidez. Normalmente, eles vão juntos. Normalmente, introversão e timidez vão juntos. Então, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Introversão é se voltar para dentro. Timidez é medo, é desconforto nas relações. Não são a mesma coisa. É que o tímido pode ser introvertido. Mas não necessariamente o introvertido é tímido. Você pode encontrar alguém que seja introvertido e que não seja tímido, porque a pessoa se aceita, cuida de si, se apoia, olha para as emoções. A Eliana escreveu: eu tenho avaliado se vale a pena falar. Tem horas que fico calada mesmo. Então, isso é discernimento. A gente não vai mudar os outros. E se você fala algo que a pessoa não perguntou, e depois que você fala isso causa um problema, você pode avaliar se você quer lidar com esse problema mesmo. É que tem várias formas de lidar com o problema. É muito curioso que a forma de lidar com conflito ou confrontar ideias pode ser desconfortável para algumas, outras pessoas gostam. Alguém, quando se sente questionado, pode reagir atacando a pessoa. Então, tem várias formas de lidar com confrontos ou conflitos. A pessoa introvertida, ela pode evitar conflitos, como uma estratégia de não se desgastar ou de perceber que, quando se trata de conflito, a pessoa extrovertida tem vantagem, porque é o que ela mais gosta, ela gosta de comunicação. Então, talvez ela se sinta mais, vamos dizer, viva quando ela tem o conflito. E para a pessoa introvertida, não tem tanta essa necessidade. Talvez o estímulo maior para a pessoa introvertida seja o debate de ideias, aprender, entender coisas diferentes, descobrir coisas. A Eliane escreveu: bronca é quando a pessoa pede sua opinião e você fala e a pessoa não gosta. É interessante que quando a pessoa não gosta, eu acho que ela já tinha perguntado antes. Ou será que é a primeira vez que a pessoa pergunta? E, geralmente, quem pede opinião já tem uma opinião sobre o assunto. Sabe o que você pode fazer, Eliane, numa próxima vez? Experimenta perguntar para a pessoa: o que você acha? Ou seja, a pessoa te pediu a sua opinião, só que antes de você dizer, você pergunta para a pessoa o que ela acha. Você fala, por exemplo, boa pergunta. Eu fico curioso para ouvir a sua opinião primeiro. O que você acha? É uma forma de saber se vale a pena expressar a opinião. E, bom, então, a pessoa introvertida seria autêntica? Ela pode ser. Ela pode ser se ela lembra que existe uma relação com as emoções. Isso não é fácil de perceber. Eu só fui entender que existe uma relação com o meu eu emocional e que eu podia cuidar de mim. Eu só fui entender isso há 10 anos, em 2014. E foi uma pergunta que eu ouvi numa vivência que eu fui participar. Eu fui participar de um workshop de constelação como participante e o facilitador perguntou: quanto você é para você o pai e a mãe que você gostaria de ter? Eu pensei, olha, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu posso me tratar como eu gostaria de ser tratado. Não necessariamente a gente faz isso. É comum que a gente se trate do jeito que a gente se sentiu tratado. Quando a gente repete a exigência que a gente recebeu, ou a indiferença que a gente recebeu, isso gera um efeito de insegurança, de tristeza, de medo. A timidez é isso. A timidez é o medo acumulado, é a tristeza acumulada. Quando você decide lidar com a tristeza e com o medo, acolher e cuidar da tristeza e do medo, você fica mais presente com você. Você lida com mais facilidade com o que você sente. Então, a pessoa introvertida não seria autêntica? Ela não é autêntica quando ela não entendeu que ela precisa cuidar de si, se aceitar. Olhar também para as emoções. Entender que na emoção pode ter uma ferida emocional. A ferida emocional costuma ser tristeza. Mas das feridas emocionais, rejeição e abandono, humilhação, traição e injustiça,
essas 5 feridas podem estar por trás da timidez. E aí eu estou diferenciando. Introversão não é o mesmo que timidez. Costuma vir junto. A pessoa introvertida costuma ser tímida e vice-versa. Mas se a pessoa introvertida aprende a cuidar das próprias emoções, a cuidar de si, a se ouvir, a entender que é certo sentir tristeza, é certo sentir medo. Se a pessoa introvertida entende isso e põe em prática essa autoaceitação e esse autocuidado, ela deixa de ser tímida. Porque timidez tem a ver com medo, medo que não foi cuidado, segurança que não foi dada para si. Então, quando a gente não cuida da nossa tristeza, essa tristeza vai se manifestar, vai afetar a gente nas nossas relações. A Elaine escreveu: para mim, extrovertida, falar, discutir é se importar. E quando a pessoa está reservada, é como se ela não se importasse. É isso? E quando lido com alguém intrometido ou introvertido, é como se não se importa. Então, mas você percebe? Para a pessoa extrovertida, falar, estou repetindo o que a Elaine escreveu, talvez com outras palavras. Falar, discutir é se importar. Para a pessoa reservada, pode ser o inverso. Para a pessoa reservada, ela pode perceber a pessoa extrovertida como uma pessoa que invade os limites dos outros. Entendeu? Então, a pessoa extrovertida, ela pode ver a pessoa introvertida como não se importa, não se conecta com os outros. Entende? Só que a pessoa introvertida vai ver a extrovertida como invasiva, intrometida, que não respeita o espaço dos outros. Percebe que são formas diferentes? Mas quando você acha que a pessoa está desprezando ou não se importando, isso quer dizer que está tocando numa ferida. Uma ferida que precisa ser cuidada. E é uma ferida que só cura se você olhar para ela e cuidar dela. Bom, é isso. Se tiver mais alguma pergunta sobre o tema introversão, até esse ponto, o mais importante é entender isso, que extroversão e introversão são necessidades. Introversão é se relacionar com os outros, introversão é se relacionar consigo. Então, não tem como deixar de ser introvertido. Tem como deixar de ser tímido. É diferente. E introvertido quer dizer voltado para dentro. Se você cuidar das emoções, a timidez diminui, ou até se resolve, porque timidez tem a ver com medo não aceito, não digerido, não cuidado. Então, se você cuida do medo, você se torna mais expressivo e lida melhor com os desafios que surgem. Geralmente, quando tem medo, tem tristeza. Então, tem como deixar de ser introvertido? Eu não vejo por que deixar de ser. Ser introvertido é bom. Ser introvertido é voltar para dentro, é se ouvir, é gostar de estar fazendo atividades contemplativas, é necessário também. Mas pode ser que essa pergunta do Willis é que ele gostaria de ser mais comunicativo, mais sociável. Daí, para a pessoa introvertida se tornar mais comunicativa, ela precisa cuidar de si. A pessoa introvertida precisa pegar a introversão e tirar do pensamento e levar para o sentimento. Se a pessoa introvertida tem mais facilidade de cuidar de si emocionalmente do que a extrovertida. Porque a introvertida já está em casa. Lidar com as emoções e se entender e se cuidar já é vamos dizer, o local onde o introvertido está. Então, ele já observa as coisas que acontecem. Ele vai ter mais facilidade de perceber as emoções. Já o extrovertido pode ser, dependendo da pessoa, que ele nunca tenha parado para pensar nas coisas, ele vai só vivendo. E aí, de novo, eu estou falando dois extremos. Todo mundo é as duas coisas. Todo mundo é extrovertido e introvertido. E aí é sempre relativo ao contexto. No contexto onde você se sente confortável, seguro, você conhece as pessoas, os assuntos que você gosta, as pessoas gostam, nesse contexto você vai ser extrovertido. Por mais introvertido que você seja, se você se sente seguro e aceito, você é extrovertido. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem a ver com a nossa relação com as emoções.
Tanto a pessoa extrovertida pode ser extrovertida para fugir de uma dor, como a pessoa introvertida pode ser introvertida para fugir de uma dor. Qual que é a dor do introvertido? É a dor de não sentir aceito, acolhido. Então, o introvertido pode ficar quieto no canto, porque ele não quer incomodar. Quem não quer incomodar já sente que está incomodando. Então, já se sente rejeitado ou abandonado. O extrovertido não se importa. Olha que interessante, são duas formas. São duas formas complementares. Não quer dizer que o extrovertido não se sinta rejeitado. O extrovertido pode se sentir rejeitado nesse exemplo que a Eliane deu. Quando ela está perto de alguém introvertido, ela interpreta que a pessoa não se importa. Pode ser que, ou seja, é ruim o sentimento. Pode ser que ali ela lida com o sentimento de rejeição. E aí é o momento de aproveitar para cuidar desse sentimento. Então, o que eu estou mostrando é, tanto o introvertido como o extrovertido, ele vai ter as 5 feridas emocionais. E aí, diante dessas 5 feridas emocionais, a nossa forma de lidar com ela é que vai fazer a diferença. Então, o introvertido, ele fica quieto no canto, ele é mais reservado, porque ele não quer incomodar. Então, ele já sente que está incomodando, que é a ferida da rejeição ou do abandono, ou da humilhação. Ele não quer incomodar, porque se incomodar a pessoa faz algo que vai doer. O extrovertido, a Eliane escreveu, eita, faz todo sentido. O extrovertido vai se sentir rejeitado quando alguém está quieto, como se fosse contra ele que a pessoa está quieta. Mas a pessoa está quieta porque ela está quieta, porque ela não tem assunto. É simples assim. Se tiver assunto, a pessoa fala. Às vezes a pessoa não quer incomodar, por isso ela está quieta. Porque se a pessoa introvertida fala algo, ela vai falar um assunto chato para o extrovertido. E vice-versa. Então, a pessoa extrovertida vai ter assuntos mais sociáveis. A Eliane escreveu, eu vou lá e puxo o assunto. Então, a pessoa extrovertida vai ter assuntos mais sociais, assim, sociáveis. Talvez a pessoa introvertida está quieta porque ela falaria algo muito específico, muito de reflexão, de pensamento, e a pessoa já antecipa que as pessoas acham chato o assunto. Então, pode ser que a pessoa reservada fique reservada por desinteresse. Pode ser que ela não se importe, mas aí a questão não é que ela não se importa com as pessoas. Muitas vezes é que as experiências que ela teve fez ela perceber que os assuntos que interessam a ela não interessam os outros. Então, ela fica quieta. Se ela acha alguém que tem o mesmo interesse, é o momento em que ela é extrovertida. Então, a pergunta do Will, tem como deixar de ser introvertido? Sempre que você está com pessoas que se interessam pelo que você se interessa e você se sente aceito e seguro, ali você é mais extrovertido. Ou seja, tem como deixar de ser? Você já vivencia isso. A Soraya escreveu, eu falo bem pouco e penso bem antes de falar. Então, isso que você falou, Soraya, combina com a introversão. A questão de se ver como tímido, na verdade, é um medo que ainda precisa ser cuidado e que não está sendo devidamente cuidado ainda. Cuidar do medo significa entender que está tudo bem sentir medo. E que o medo, ele é o nosso eu emocional pedindo, cuida de mim, me dá segurança, fica do meu lado. Quando a gente se julga, se critica, se compara com o outro, se coloca para baixo, quando a gente faz isso, esse tipo de comportamento prejudica a nossa relação com a gente mesmo. Ou seja, aumenta a tristeza, aumenta o medo, aumenta a timidez. Então, para diminuir a timidez, e de novo, timidez e introversão não são a mesma coisa, é que normalmente a pessoa introvertida também é tímida. Mas se a pessoa introvertida aprender a lidar com as emoções e cuidar com aceitação, com entendimento, com escuta, se isso acontece na experiência, a timidez fica resolvida. Aí a pessoa é só introvertida. E pode ficar mais fácil de ela se expressar e de se posicionar, mesmo diante de pessoas mais comunicativas. É como se a pessoa comunicativa, extrovertida, tem uma vantagem na comunicação.
O introvertido, se ele cuidar das próprias emoções, ele vai desenvolver essa facilidade na comunicação. A diferença é pensar que a gente é hábil naquilo que a gente mais treina. O introvertido mais treina a lidar com esse mundo interno. E talvez treine menos essa relação com os outros. O extrovertido está 100% na relação com os outros, ou mais habituado a ela. Daí o movimento é de perceber que a gente é as duas coisas, introvertido e extrovertido. E se existe uma dor emocional, uma ferida emocional, ela precisa ser cuidada. Ao cuidar dessa ferida emocional, a gente se expressa melhor, sendo um pouco mais extrovertido ou um pouco mais introvertido, de acordo com o contexto. Se o contexto é de estudar, de leitura, de reflexão, o introvertido tem vantagem. Se o contexto é de comunicar, de se relacionar, o extrovertido tem vantagem. E aí, dentro da gente, a gente pode transitar por esses dois lados. Mas o introvertido pode se sentir desconfortável nos ambientes sociais. Assim como o extrovertido pode se sentir desconfortável nos ambientes onde seja mais de introspecção, de atenção, de presença.